E aí galerinha, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais uma aula de Química do cursinho Ponto da Ciência e hoje estou trazendo aqui para vocês a aula sobre ligações químicas. É um assunto bastante interessante que serve de base para vários assuntos da química que a gente vai ver posteriormente, como química orgânica, química inorgânica, equilíbrio químico, entre outros. E as ligações químicas é um assunto além de base para esses outros assuntos que citei, é um assunto que ele é bastante chave em diversas questões que tem no Enem. Então hoje a gente vai aprender um pouco sobre ligações químicas e a gente vai resolver algumas questões sobre ligações químicas para vocês terem uma noção como é que questões podem ser facilmente respondidas se você tiver um conhecimento sobre as ligações químicas, tá bem? Então vamos lá. Para iniciarmos o assunto, vamos iniciar com um questionamento que é bastante interessante. Por que os átomos se ligam? A gente sabe que tudo que você está vendo, tudo que existe na natureza são compostos por átomos. E esses átomos, eles não são átomos isolados. Eles são átomos que estão ligados uns aos outros, formando moléculas. E aí vem formando a matéria e por aí vai. Então assim, de onde vem ou por que os átomos têm essa necessidade de se ligar entre si? Eles têm a necessidade de ligar entre si justamente para ficar mais estáveis. As ligações químicas, elas são realizadas como meio de suprir a necessidade de estabilidade eletrônica de cada átomo. Está bem? Originando uma infinidade de compostos com utilidades e características distintas de um composto para outro. E também uma outra necessidade que os átomos verem de se ligar é para atingir a regra do octeto, que não deixa de ser a mesma coisa que a gente acabou de falar, buscar sempre a estabilidade desses átomos. Então a gente vai ver posteriormente que muitos átomos eles não são estáveis. Os átomos estáveis eles são os átomos da família 8A ou do grupo 18, como queiram, que é os gases nobres. Eles são os elementos estáveis da tabela periódica. Porém, o restante, eles não são estáveis. E nessa procura pela estabilidade é que se dá as ligações químicas. Mas o que é a regra do octeto? Ou teoria do octeto? Também é a mesma coisa. A regra do octeto ela surgiu a partir da observação dos gases nobres. Como eu citei há pouco, os gases nobres eles são os elementos estáveis da tabela periódica. Então, por que é que eles são estáveis e os outros elementos não são? Então, a teoria do octeto, ou a regra do octeto, ela surgiu a partir da observação desses gases e também de algumas características desses gases, como a estabilidade desses elementos preenchida por 8 elétrons na camada de valência. A partir disso, a teoria ou regra do octeto postula que um átomo ele adquire estabilidade quando possui 8 elétrons na camada de valência, que é a camada de valência e a camada eletrônica mais externa. Ou 2 elétrons, quando possui apenas uma camada, que é o caso do hélio. Todos os gases nobres da família 8A, ou grupo 18, eles têm 8 elétrons na camada de valência. A exceção é o hélio. O hélio só tem 2 elétrons na camada de valência. Mas isso devido ele só ter uma camada eletrônica. Então, sendo assim, o átomo ele vai procurar sua estabilidade eletrônica doando ou compartilhando elétron, que é o que a gente vai entender qual é a diferença em uma ligação química. Quando dois átomos eles compartilham elétrons, é um tipo de ligação química. Quando átomos eles doam ou recebem elétrons, são outros tipos de ligações químicas, que a gente vai entender daqui a pouco. O que eu quero que vocês entendam é que os átomos eles se ligam para ser mais estável e para atingir a regra do octeto. E para que isso aconteça, o átomo sempre vai procurar sua estabilidade doando ou compartilhando elétrons uns com os outros.
E daí surge o assunto, surge o termo ligações químicas, está bem? Então, a regra do octeto a gente pode resumir nesse sentido. Os átomos tornam-se estáveis quando tem 8 elétrons na camada de valência. Só recapitulando, isso com exceção aos átomos que têm apenas uma camada, está bem? Todos os outros átomos que têm mais de uma camada, ele vai ser estável se tiver 8 elétrons na camada de valência. Se ele não tiver 8 elétrons na camada de valência, ele não vai ser estável, ele vai ser instável. Tabela periódica. Como eu venho falando para você, os assuntos de química eles são continuidade de um assunto para o outro. Um assunto sempre vai puxar informações que vocês obtiveram em assuntos passados, está bem? E tudo que você está vendo hoje vai servir para vocês quando estiverem vendo assuntos posteriores. O que a gente pode falar sobre tabela periódica? O que é que tem a ver tabela periódica com ligações químicas? Basicamente tudo. A dica que eu quero dar aqui para vocês é porque nas ligações químicas, as ligações químicas mais importantes, elas estão nos grupos representativos da tabela periódica, ou seja, os grupos A, certo? Lembra que a tabela periódica, elas são divididas em 18 colunas, de 1 a 18. Mas elas têm os grupos B e os grupos A. Os grupos B são os de transição e os grupos A são os representativos. Então esses grupos A são os mais importantes para a gente estudar ligações químicas, porque é ali que tem os elementos mais instáveis da tabela periódica e é onde ocorre a maioria das ligações químicas. Aí uma dica importante para vocês aprenderem ligações químicas mais fáceis utilizando tabela periódica é que o número do grupo que o átomo pertence indica quantos elétrons ele tem na última camada. Como assim, professor? Observação. Isso para a família A, ou seja, o grupo 1 e 2. Lembram, o grupo 1 e 2 é a família 1A e 2A, que são as duas primeiras, os metais alcalinos e os metais alcalinos terrosos. E o grupo 13, 14, 15, 16, 17 e 18, que são os do subnível P. Lembram? Que são a família o quê? 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. Podem situar aí na tabela periódica de vocês. Exemplo. O grupo 2A, família 2A, que é o grupo 2, são os metais alcalinos terrosos. Observaram na tabela periódica de vocês? Então, o grupo 2A quer dizer o quê? Tem 2 elétrons na última camada. Grupo 2A tem 2 elétrons na última camada. Entenderam? Ah, professor, grupo 1A tem 1 elétron na última camada. 3A tem 3 elétrons na última camada. 4A tem 4 elétrons na última camada. 5A tem 5 elétrons na última camada. 6A tem 6 elétrons na última camada. 7A tem 7 elétrons na última camada. E 18A são os gases nobres, tem 8 elétrons na última camada. Então, como vocês podem observar, a numeração do grupo A é a quantidade de elétrons que ele tem na última camada. Eu trouxe até outro exemplo aqui, ó. Grupo 7A, 7 elétrons na última camada. Então, como a gente observou, para um átomo ele ser estável, ele ter sua estabilidade completa, ele tem que ter 8 elétrons na última camada. Então, qual é a família que vai estar estável? A 18 ou 8A, que quer dizer que ele tem 8 elétrons na última camada. Eu trouxe aqui para vocês a tabela periódica. Aqui eu circulei aqui de vermelho os metais alcalinos, que é a família 1A, o grupo 1, família 1A. Os metais alcalinos terrosos, grupo 2, família 2A. E aqui do outro lado eu trouxe para vocês, aqui que está pintado em amarelo, são os ametais. E eu trouxe aqui para vocês observar, grupo 13, 3A, grupo 14, 4A, grupo 15, 5A, grupo 16, 6A, grupo 17, 7A, grupo 18, 8A. Então, como vocês podem notar, esse aqui tem quantos elétrons na última camada? Ele tem 1 elétron na última camada. Esse aqui tem 2 elétrons na última camada. E aí sucessivamente. Aqui tem
é 7A, tem 7 elétrons na última camada. Esse aqui está estável, ele tem 8 elétrons na última camada. Então vocês vão entender nas ligações químicas que esses elementos, para serem estáveis, eles têm que ter 8 elétrons na última camada. Professor, então como é que isso vai acontecer? Olha aqui o flúor. O flúor está na família 7A. Se ele está na família 7A, o grupo 17, quer dizer que ele tem 7 elétrons na última camada. Para completar 8 elétrons na última camada, é mais fácil ele perder os 7 que tem ou ganhar 1? Ganhar 1, não é? Então, o flúor, como ele já tem 7 elétrons na última camada, é mais fácil ele ganhar 1 elétron para completar os 8. Então, todos os elementos da família 7A, eles precisam ganhar 1 elétron para se estabilizar. Família 6A, ele tem 6 elétrons na última camada. É mais fácil ele ganhar 2 elétrons para se estabilizar do que perder os 6 que já tem. Então, família 6A, ou grupo 16, eles necessitam de 2 elétrons para se estabilizar. Eles recebem 2 elétrons. No grupo 15, família 5A, eles têm 5 elétrons na última camada. Então é mais fácil eles receberem mais 3 para completar o octeto do que ele perder esses 5. Família 4A, eles têm 4 elétrons na última camada. Então, a família 4A, eles compartilham esses 4 elétrons. Por quê? Porque tanto eles podem receber 4 elétrons, como eles podem doar. Só que no caso da família 4A, eles compartilham 4 elétrons para ficar estáveis. Aí você vem para cá, lá para o outro lado, a família 1A, eles têm 1 elétron na última camada. É mais fácil ele ganhar 7 ou ele perder o elétron que tem? Para se estabilizar é mais fácil ele perder o que tem, certo? E ele fica com a camada anterior completa. Na família 2A, eles têm 2 elétrons na camada de valência. É mais fácil ele perder esses 2 elétrons que já tem para ficar com sua camada anterior completa do que ganhar mais 6 elétrons. Família 3A, da mesma forma, eles têm 3 elétrons na última camada. É mais fácil perder esses 3 elétrons para ficar com sua camada anterior completa do que ganhar mais 5 elétrons para se estabilizar. O importante que eu quero que vocês frisem aqui no assunto de ligações químicas é justamente vocês observarem que em uma ligação química o que importa são os elétrons da camada de valência. Os outros elétrons das outras camadas são importantes? São, mas não são tão importantes como os elétrons da camada de valência. Porque os elétrons da camada de valência é o que vai indicar o tipo de ligações que os átomos vão fazer entre si. Todo tipo de ligações que os átomos vão fazer entre si vai depender muito e precisamente da quantidade de elétrons que vai haver nessas camadas de valência, tanto de um átomo como do outro. Então agora a gente vai ver nas próximas aulas os tipos de ligações químicas, que são basicamente 3 tipos. A gente tem a ligação iônica, a ligação covalente e a ligação metálica. Além desses 3 tipos de ligações, a gente também vai buscar entender as polaridades dessas ligações químicas. Porque a gente, além dessas 3 tipos de ligações, a gente tem as ligações polares e apolares dentro desses 3 tipos de ligações químicas.